E aí, nobres espectadores do canal Central HQs, bem-vindos a mais uma lista de melhores de 2019. No caso, Marvel Comics e DC Comics, ambas no mesmo vídeo. Galera, eu vou mencionar as publicações primeiramente da Marvel, também não existe uma ordem de preferência, e depois eu vou adentrar as publicações da DC Comics que eu li nesse ano de 2019. Vamos começar aqui, galera, com Doutor Estranho, Deus da Magia, fase Marvel Legado, escrito pelo Donny Cates. Ele faz um trabalho realmente muito bacana nessa publicação. Ele consegue explorar bastante o universo e as consequências das histórias escritas pelo Jason Aaron com relação à perda da magia no planeta Terra e como o Doutor Estranho precisa se virar com isso. Uma publicação realmente muito boa. Seguindo, nós temos Cavaleiro da Lua, A Loucura Está no Sangue, o último volume que saiu aqui no Brasil e também por conta do cancelamento da série lá nos Estados Unidos. É uma publicação que veio com vários roteiristas de altíssimo nível e finaliza mais uma vez com uma história bem interessante, explorando as várias personalidades do Cavaleiro da Lua, o Mark Spector, não é mesmo? E além disso, a retomada de um vilão que foi explorado no volume anterior relacionado ao Rei Sol. Uma publicação de muita qualidade, sem dúvida nenhuma. O Cavaleiro da Lua ao lado do Demolidor foi um personagem que teve vários roteiristas de alto nível criando boas histórias. O próximo material é o run do Charlie Soule, à frente do título do Demolidor, que sai aqui no Brasil em encadernados da editora Panini Comics. São histórias de alto nível, ainda que ele não escreva histórias tão fodas como foi o Brian Michael Bendis, Brubaker, Mark Waid, ele consegue manter um nível alto para a publicação. Tem vários arcos muito interessantes envolvendo o Ponto Cego, o Wilson Fisk, que é o rei do crime como prefeito de Nova York. São tramas realmente muito interessantes, então vale a pena vocês conferirem todos os encadernados do Demolidor lançados recentemente pela editora Panini Comics com o run do Charlie Soule. Justiceiro volume 8 e volume 9, Máquina de Combate. História publicada pela editora Panini Comics, onde o Frank Castle ele rouba a armadura do Máquina de Combate e aí ele tem todo aquele repertório de armas para matar a bandidagem. Obviamente isso vai chamar a atenção dos heróis e principalmente dos Vingadores que vão tentar contê-lo. É aquele feijãozão com arroz de história de super-heróis que a gente quer ler. Publicação realmente muito bacana. X-Men Equipe Vermelha, material que vai focar na Jean Grey ressuscitando mais uma vez e uma história bem conduzida, onde nós temos vários elementos explorando o passado e a nova forma da Jean Grey lidar com os membros dos X-Men, uma publicação que vai também narrar alguns conflitos que ela tem com alguns seres que dominam mentes. É uma história realmente muito bacana, um material também muito bem escrito. O Velho Gavião Arqueiro, o volume 1 e o volume 2, série que vai focar naquele universo criado pelo Mark Millar com o Steve McNiven na série O Velho Logan. E agora nós temos Clint Barton buscando vingança contra os Thunderbolts que armaram ali uma armadilha para ferrar com os Vingadores. É uma história cheia de ação, explorando muito bem esse universo criado pelo Mark Millar. É uma história realmente de muita qualidade. Eu coloco inclusive como uma das minhas preferidas da Marvel Comics nesse ano de 2019. São apenas 2 volumes e eu indico demais essa publicação para vocês. Venom volume 1 Rex, a edição importada que é escrita pelo Donny Cates, material aí que é publicado pela editora Panini Comics na mensal do personagem. São histórias onde o Donny Cates ele vai dar uma nova origem para o simbionte, criando inclusive o rei, o deus dos simbiontes, que é o Nu. É uma história que é muito bem conduzida, ainda que tenha algumas ressalvas que eu acho que não eram necessários, alguns retcons, algumas modificações. Mas é realmente uma história muito bem escrita, explorando muito bem o Ed Brock. É um material que eu indico para vocês. Motoqueiro Fantasma Cósmico, o bebê Thanos deve morrer. Publicação que é escrita também pelo Donny Cates. É uma série divertidíssima. Não tem como você não se entreter com essa publicação, ainda que mais uma vez eu tenha algumas ressalvas com relação ao alter ego desse Motoqueiro Fantasma. Eu acho que não bate muito bem com a personalidade, ainda que ele tenha passado por muitas coisas, mas de qualquer forma são histórias em que o Motoqueiro Fantasma
cósmico, ele é muito poderoso, ele vai pro passado, vai pro presente, e a decisão é, o bebê Thanos deve morrer ou não? É uma história realmente muito divertida e que vale a pena você conferir. O Imortal Hulk Volume 1, escrito pelo Al Will e desenhos do brasileiro Joey Bené. Uma história que vai abordar mais um clima de terror, focando lá no início do personagem com Stan Lee e Jack Kirby. Você percebe muita influência dos criadores do personagem. Já entrou para minha lista do ano passado, mas eu tinha feito a resenha apenas do material importado. Chegou somente esse ano a primeira edição, no caso encadernada da editora Panini Comics, relacionado a esse primeiro volume do Incrível Hulk, ou do Imortal Hulk. É uma publicação que quem curte uma pegada meio monstro do pântano, com certeza vai gostar desse material. House of X e Powers of Ten, duas minisséries em 6 partes cada uma, escritas por Jonathan Hickman, publicação que vai chegar no Brasil em 2020. Material ideal para você começar a ler as histórias dos X-Men. Se você não conhece nada, você pode começar por essa publicação. Se você parou e quer voltar, também não tem problema nenhum. Realmente, o Jonathan Hickman cumpriu o que prometeu, que foi revolucionar os títulos mutantes, o universo mutante como um todo. Uma publicação de extrema qualidade, uma das melhores séries que eu li da Marvel Comics nesse ano de 2019. A Morte de Thor, o volume 1, volume 2 e também Thor Renasce, o Deus do Trovão. Todas as publicações da editora Panini Comics, ainda que a morte da Thor eu tenha lido por outros meios, né? Resenhados aqui no canal Central HQs. Galera, são histórias escritas pelo Jason Aaron que são muito boas. Tem o Russell Dalterman na arte, Michael Del Mundo depois na série do Thor Renasce, o Deus do Trovão. São histórias que você precisa ter lido em sequência. Você necessariamente precisa ter lido A Morte da Thor para você começar com esse novo encadernado iniciado do número 1 relacionado à série Renasce, o Deus do Trovão. Realmente o Jason Aaron vem fazendo um trabalho a longo prazo com muita qualidade, ainda que exista um excesso um pouco de humor, de piadinhas, que não é exatamente uma característica dos títulos do Thor. Então isso se deve provavelmente à influência da adaptação cinematográfica, o Thor dos cinemas, para os quadrinhos. É uma coisa que muita gente torce o nariz, eu inclusive. Mas nesse caso não chega a ser algo que atrapalhe a leitura. Publicação realmente muito foda, que ainda aborda aquele universo do Malekith, né, com os elfos negros tentando dominar diversas terras, dimensões, ao lado da corporação Roxxon. Publicação fina que vale a pena você ler. Doutor Estranho, volume 1, Universo Afora, mais uma publicação aí do Mago Supremo, ou ex-Mago Supremo, material da editora Panini Comics, agora escrito pelo Mark Waid. E galera, eu gostei bastante da abordagem desse quadrinho. O Stephen Strange, ele vai para fora da Terra, que já não tem mais, né, energias místicas, então ele vai buscar em outros territórios, em outros sistemas solares, outras galáxias, outros planetas, de forma a trazer artefatos mágicos e magia de novo para o nosso planeta. Uma história realmente muito bem escrita, um roteiro bem amarrado, eu indico essa publicação. A Saga de Thanos, volume 1, publicação da editora Panini Comics, que será concluída em 2 volumes, provavelmente agora nesse ano de 2020, já deve chegar no primeiro bimestre aí o segundo volume, série que é escrita principalmente pelo Jim Starlin, conta com outros artistas, que vai narrar a história do Thanos, desde lá da sua criação, a primeira aparição dele no título do Homem de Ferro, mostrando ele conquistando o cubo cósmico, algumas joias do infinito, enfrentando os super-heróis Marvel, participação do Adam Warlock, Capitão Marvel. Realmente é uma saga que vale a pena você ter na sua coleção. Demolidor Amarelo, Hulk Cinza e Homem-Aranha Azul, série de cores da dupla Jeff Loeb e Tim Sale. Republicação de materiais que já saíram no Brasil em minisséries. São séries realmente muito boas que abordam o início de cada um desses personagens. E são histórias assim muito bem escritas. A arte do Tim Sale também é um diferencial para essa publicação. É uma ótima republicação da editora Panini Comics. Não estou mencionando aqui Capitão América Branco porque ainda não li essa publicação e eu só ouvi falar que ela é mediana para baixo. Então vamos esperar aí se nesse ano de 2020 eu consigo adiantar minha leitura e leio o Capitão América Branco, mas de qualquer forma não está nessa lista.
A grande saga Guerras Secretas, publicação escrita por Jonathan Hickman e desenhos do Esad Ribic, que finaliza a fase Nova Marvel. Tem toda uma construção muito interessante nos títulos Vingadores e Novos Vingadores, que saíram encadernados pela editora Panini Comics, até que deságua nessa grande saga, onde o Doutor Destino se torna um deus. Os heróis, obviamente, precisam se unir, inclusive de outras realidades. Tem vilões que aparecem como o Maestro, o Thanos, e é uma série realmente muito bem escrita, que infelizmente deu início à fase ao New All Different, o fim do Quarteto Fantástico durante um tempo dentro do universo Marvel, mas a saga em si, assim como toda a construção dela, vale muito a pena. Para finalizar a parte da Marvel, Surfista Prateado, Novo Alvorecer e também Mundos Diferentes, encadernados lançados pela editora Panini Comics da fase Nova Marvel, escritas por Dan Slott e a arte do Michael Allred. Galera, é uma publicação realmente muito boa, tanto que concorreu ao prêmio Eisner. É um material em que nós temos uma abordagem mais psicodélica de Norrin Red, ele com a sua namorada, enfrentando diversos problemas mundo afora, passando por dimensões diferentes, enfrentando buracos negros, civilizações estranhas, Galactus, enfim, é uma série muito divertida que tem esse quesinho aí mais viajado, realmente uma publicação muito boa do Dan Slott. Agora chegamos na DC Comics e eu abro já com uma série vencedora do prêmio Eisner, que é Senhor Milagre, o volume 1 e o volume 2, que eu ainda não resenhei para vocês, a série escrita pelo Tom King e desenhos do Mitch Gerads. Galera, nós temos realmente uma história fabulosa, uma grande homenagem ao rei Jack Kirby, explorando ali o quarto mundo, Apocalipse, Darkseid, Senhor Milagre na sua relação pessoal com a sua esposa, a Grande Barda. Será que o Senhor Milagre vai conseguir fugir da morte? Publicação finíssima que eu indico para vocês. Batman, o Príncipe Encantado das Trevas, publicação escrita e desenhada pelo quadrinista europeu Marini, lançado em 2 volumes aqui no Brasil pela editora Panini Comics. E meus amigos, que história legal, uma história redondinha, explorando um Coringa psicopata, malucaço, não que ele já não seja em outras histórias, mas aqui eu sinto algo mais realista, sabe? É uma história talvez mais pé no chão do Homem-Morcego, com uma arte maravilhosa. Então eu indico para vocês, série em 2 volumes, lançados pela editora Panini Comics. Batman Veneno, publicação da editora Panini Comics, que relança esse material que já havia saído em minissérie pela editora Abril Jovem em encadernado, volume único. É uma história que vai narrar uma falha do Homem-Morcego. Uma garota morre por conta da falta de força física do Homem-Morcego. E o que ele resolve fazer para suprir essa falha? Tomar anabolizantes, é bomba! O Batman fica monstrão, só que isso acarreta problemas psicológicos, inclusive um vício nessas drogas. É uma série que mostra a superação do Bruce Wayne. Muito bom esse material. Lanterna Verde de Grant Morrison com Liam Sharp, uma arte que bebe bastante da fonte da ficção científica europeia ali da década de 70. Os roteiros do Grant Morrison exploram o Hal Jordan como um policial intergaláctico, aquela coisa mais tete a tete, ele sendo o policial mau, né, na hora de fazer os interrogatórios e tal, com uma construção que envolve, obviamente, os Guardiões de Oa, os Black Stars, agora não é mais Dark Stars, são os Black Stars, entre outras histórias paralelas que vão se formando para uma conclusão mais a longo prazo. Realmente uma publicação de muita qualidade da DC Comics. O Batman que Ri, publicação que é escrita por Scott Snyder, desenhos do Jock, minissérie publicada aqui no Brasil pela editora Panini Comics. Eu li as 2 primeiras edições e me surpreendi com a qualidade do material. Agora o Batman vai ter que enfrentar a sua versão maligna, que é o Batman que Ri. Basicamente, numa realidade alternativa, o Bruce Wayne ele foi afetado pelo gás do Coringa ali e se torna um Coringa. Sim, ele tem aquele sorrisão, tem toda a inteligência do Bruce Wayne com as suas habilidades marciais e a loucura, a insanidade do Joker. Então você imagine que vilão filho da mãe que o Batman original, o clássico, vai ter que enfrentar. Uma história realmente bem interessante que aborda também o filho do comissário Gordon, porque para quem não sabe, ele é um serial killer, mas está tendo ali as suas doses de medicamentos, está andando na linha. Será mesmo? Realmente um material bem interessante.
Antes de Watchmen, publicação da editora Panini Comics, que relança uma série que já saiu em capa cartonada pela própria editora, agora sai em edição de luxo, capa dura, reunindo 2 volumes em capa cartonada em um em capa dura. Temos aí estrelas dos quadrinhos roteirizando e desenhando as publicações em histórias que se passam antes da série original escrita pelo Alan Moore. Eu sei que muita gente torce o nariz, mas não tem uma história que seja realmente ruim dessas publicadas em Antes de Watchmen. Inclusive várias delas têm altíssimo nível, então vale a pena vocês conferirem essas publicações. Batman Ano 100, publicação que concorreu ao Prêmio Eisner, escrita e desenhada pelo Paul Pope, material que está sendo relançado pela editora Panini Comics, que já lançou uma minissérie e agora lançou uma edição de luxo, capa dura, publicação realmente muito boa, que vai tratar de um Batman que vive numa realidade alternativa, num futuro todo maluco. Eu gosto bastante da arte estilizada do Paul Pope, também dá uma aula de narrativa dentro dessa publicação, uma série que eu indico bastante, não só para quem é fã do Homem-Morcego, mas quem quer ver uma história fora da cronologia, explorando todo o potencial do Homem-Morcego. Batman As 10 Noites da Besta, publicação que também trata-se de um relançamento em capa dura pela editora Panini Comics, escrita por Jim Starlin, onde o Batman vai enfrentar um vilão que é tão foda quanto ele, o KG-Besta. É uma história realmente muito interessante, tem um clima aí de conspiração, com espionagem, muita ação e com um final aí que deixa uma dúvida que só anos depois ela foi tirada com relação ao fim que se deu em relação ao vilão KG-Besta. Uma publicação muito bacana do Batman que vale a pena você ter na sua coleção. Vilania Eterna, a primeira grande saga dos Novos 52, escrita por Geoff Johns e desenhos do Dave Finch. É uma publicação bem interessante, onde nós temos diversos vilões do universo DC se unindo para combater os heróis. Obviamente vai além disso, isso aqui é uma breve sinopse relacionado a essa série. Uma publicação que realmente traz uma saga bem interessante do universo DC. Para finalizar, mais uma grande saga, a Guerra de Darkseid, publicação que também é escrita por Geoff Johns, onde nós teremos Darkseid, o Senhor de Apocalipse, enfrentando Anti-Monitor. E aí, de qual lado os heróis da Liga da Justiça vão ficar? De qualquer forma, galera, é uma série bem bacana, onde vários membros da Liga da Justiça acabam se tornando novos deuses. Vale bastante pela curiosidade, tem um desfecho também bacana, não chega a ser nada sensacional, mas eu considero uma saga de bastante qualidade, então por isso fica a dica dessas publicações. Enfim, galera, basicamente essa é a lista de melhores leituras Marvel e DC que eu tive no ano de 2019. Coloque aqui na descrição quais foram os seus melhores quadrinhos dessas duas editoras. E é isso daí, não esqueça de curtir o seu vídeo, se inscrever, um abraço para todos e fui!